Quais são as patologias mais comuns na construção civil? Nós vamos pegar aqui. Primeiro, vão reclamar muito de umidade. Tá? Se você for imaginar a assistência técnica de uma construtora, que cada vez mais estão incríveis na assistência técnica, estão estudando, temos muitos alunos na assistência técnica. Eu chamo que é a pediatria. Né? Assim que nasce o bebê, quem cuida dos primeiros anos do bebê? O pediatra. O pediatra. E quem cuida dos primeiros anos, dos primeiros problemas que aparecem numa edificação? A assistência técnica da construtora. Até os 5 anos, aí mais ou menos, que eles têm ali aquele caminho. O que tem muito mais? Se a gente for medir infiltrações e umidade, até porque normalmente é o que mais se reclamam. Então, umidade, muito. Fissuras, muitas fissuras, apesar de que tem fissuras que são aceitáveis, mas acontecem muitas fissuras, tá? E aí entra em revestimentos, desplacamentos, descolamentos de revestimento, é o que mais se tem. E em edificações um pouco mais na geriatria, são problemas estruturais, as corrosões das armaduras no concreto. Agora, e como eu evito esse tipo de problema? Sim. Então, eu não gosto de falar muito a palavra problema, mas... Não, enfim, problema. então... É um problema patológico que chama, tá? Então, assim, eu entendo que dependendo... Problema patológico não é ser picado por pato, não. Fica tranquilo. Sim, então, dependendo da situação ali, quando eu tenho um problema de rachadura, sei lá, de repente, numa fachada ali, enfim, eu tenho várias situações. Eu posso ter tanto problema de estrutura, quanto problema de mistura, né? Sim. Ou o próprio aditivo ali daquela massa, né? Daquela argamassa. Então, como... Olha só, a nossa área, nós chamamos patologia das construções, e tem um termo também muito bacana, nossos mestres, percursores, Tito, Jerônimo Cabral, Marco Gulo, que nos trouxeram há alguns anos, que é a engenharia diagnóstica, que é essa área da engenharia que se propõe a fazer os diagnósticos. Então, tem um problema. O inspetor, o perito, o patologista, ele vai fazer uma inspeção e vai ter que entender o diagnóstico, causa, origem e mecanismo. Para você entender como previne, a gente tem que entender por que aconteceu. Os problemas patológicos podem acontecer por algumas origens. Ou ela pode ser uma origem lá congênita, endógena, ou seja, ela é oriunda de um processo construtivo, da fase de produção, projeto ou execução. Depois a gente detalha melhor, tá? Então pode vir problemas na fase de construção, ou porque não foi projetado, ou porque foi projetado inadequadamente, ou porque foi construído de maneira inadequada. E aí pode ser por problema de material, pode ser um problema de método construtivo, pode ser um problema até de técnicas de execução. Tá? Até trazer Vamos parar aqui. Então, a construção, aí pode ser isso. Tá, e quando a gente fala, né, desses problemas, você imagina, eu estou fazendo ali uma concretagem e a gente imagina que a gente está nesse calor aí. Sim. De 40 graus que a gente está vivendo agora. Então, eu tenho um tipo... Imagina que eu não estava programado para essa concretagem acontecer numa situação como essa. Né? E avançando um pouco mais, para essa mesma situação de calor, eu tenho... eu vou colocar um revestimento que também não tinha sido prevista numa situação como essa, Sim. Mas eu fui lá para não ter problema aí, para não deixar a minha mão de obra ociosa, eu fui lá e executei mesmo assim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aí. Perfeito. Desse que seria, na verdade, as formas, né, de evitar essas patologias. Isso. Então, nós estamos aqui no caminho, nós paramos aqui na fase de produção. Sim. Tá, então, na fase de produção, esses percalços em obra, o que se tem muito numa construção? Materiais cimentícios. Materiais cimentícios, eles reagem com a água para aí poder, então, fazer a sua cura e criar suas reações e ser o nosso grande concreto, a grande argamassa, tudo lindo, maravilhoso que a gente vive. No ambiente que você trouxe, que é um ambiente de altas temperaturas, ou também ventos, né, fortes... O vento também influencia. Influencia. O que vai acontecer? A água, ela vai ser roubada, tá? Eu ainda estou procurando, se você é um cartunista, vamos conversar, eu gostaria de fazer uma revista em quadrinhos dessa história. Imagina assim, um grão de cimento é pó. Só que ele em contato com a água, a gotinha de água, ele cria um casamento perfeito e fica sólido e incrivelmente resistente, certo? Talvez seja assim você com a sua esposa, eu com a minha, já tá um momento aqui, fala assim, você é minha água, tá certo? E eu sou seu cimento. Eu sou seu cimento. Adorei. Muito bom. Vou usar isso em casa. Fica a dica. Já usa antes de sair no ar, que ela não vai entender. Aí, Gabi, já usa isso tá com bom? seu namoro. Só que tem um perigo aí.
Eu sou sua água e você... O Natal tá aí, o cartão já pode ser escrito, tá bom? Só que, como toda boa história, alguém projetou o grão de cimento e a gotícula de água. Não pode ter muita água, não pode ter tanto cimento, é a proporção exata. Vai para a vida real, vai lá para a forma, vai lá para a fachada. Só que aí tem o sol, coloquem o sol como um inimigo. Tem os ventos, o que eles querem? Roubar a nossa água. Gente, que... E se ele conseguir roubar nossa água, vai ficar só? Cimento. Só cimento. E cimento sem água é o quê? Pó. Então, eu sem você, Pri, sou pó. Olha, eu vou falar também pra Nath. Ó, eu sem você, Nath, eu sou pó. E com ela? Sou resistente, sólido, duradouro. Você vai cumprir ali. Senão você vai sair com uma mão ali, ó. Entende? Felipe, gostei de você. Construcast, arquitetura, engenharia.